Olá, estamos de volta com o programa TV Prefeitura, esse canal de comunicação com você, cidadão de Poços de Caldas, para ficar bem informado sobre as principais ações e os trabalhos que são realizados pela administração municipal. Toda semana nós temos um programa novo, onde você tira suas principais dúvidas e também conhece os serviços ofertados. E hoje não é diferente, nós temos um convidado muito especial, é o Jorge Ferreira do Lago, ele que é coordenador da Vigilância Ambiental aqui de Poços de Caldas, que é lotado na Secretaria de Saúde, e ele vem para falar sobre diversas ações que acontecem em Poços de Caldas, principalmente devido à dengue, que é um problema que a gente sabe que nesse ano de 2024 vem aí com números antes nunca vistos, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Jorge, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Amanda, eu que agradeço. Olá a todos que estão nos assistindo. É um prazer poder estar participando aqui do programa hoje com vocês. E quando a gente fala sobre a dengue, né, Jorge, a gente sabe que é um problema que vem aí assolando diversas cidades desse Brasil, e Poços de Caldas, a gente sempre estranha, né, o movimento de como que vem crescendo o número de casos de dengue no município, porque sempre foi uma cidade mais fria, a gente não tinha tantos relatos, sempre os números eram muito baixos, e agora já vem mudando muito esse cenário. Fala pra gente como que tá a situação aqui. De fato, realmente, Poços de Caldas ele tinha essa característica, né, de muitos anos atrás, de ser um município que pouco sofria com a transmissão da dengue, né, e outras arboviroses, né, mas principalmente a dengue. E muito em função dessa condição climática mesmo, nem tanto em função da existência e reprodução do mosquito. O mosquito, a faixa de temperatura média anual de Poços de Caldas é uma faixa de temperatura que é favorável para a reprodução do mosquito, mas o fato das pessoas se protegerem mais, né, com roupas que cobrem todo o corpo, então reduzia um pouco, talvez, a transmissão da doença. Mas hoje isso a gente já vê que não é a realidade diferente, né? A gente está observando essa epidemia de caráter nacional, né, no país, e não só no país, a gente tem observado países aqui da América do Sul e da América Latina no todo, que antes também não sofria com situações de epidemia, também estão sofrendo. A Argentina, na sua primeira epidemia histórica da doença, Uruguai, Paraguai, o Peru, Chile. Então é uma epidemia de escala já global, né, quase uma pandemia. Então isso não seria diferente em Poços de Caldas, né? Isso não refletia em Poços de Caldas. Então o que a gente tinha uma situação que era mais favorável, hoje não é tanto mais. Tanto que esse ano em Poços de Caldas a gente já está no ano da nossa maior registro de número de casos de dengue no município, né? Que gera um alerta, né? E mostra o quão é importante a gente trabalhar e intensificar ações de combate do vetor, porque ainda é a única forma mais eficaz de minimizar a chance de um surto, epidemia de dengue. E a gente fala que isso são questões básicas, né? Que fala sobre água parada, que as pessoas precisam cuidar nas suas casas e tal. E é realmente isso, né, Jorge? O que mais que dá para fazer? E as pessoas falam assim, né? Questão de higiene, de cuidado ali com a casa, é isso mesmo? Como que a gente pode ajudar, contribuir de alguma forma? Isso, é claro, assim, o combate à dengue, às arboviroses, é um esforço conjunto. Tanto do poder público, com as suas diversas maneiras de atuar, né? Isso não envolve também só o setor saúde, envolve o setor de saneamento, de cuidados de serviços públicos, de drenagem urbana, enfim, todos os órgãos municipais de serviços integrados e também o apoio da população. Até porque a gente já tem um dado histórico muito significativo, que também não é só a realidade nacional, é uma situação que a gente observa aqui em Poços de Caldas, que é aonde são encontrados os criadores do mosquito. Então, aqui em Poços de Caldas, a gente tem uma pesquisa que é feita anualmente, 4 vezes ao ano, que é o LIRA, né? Que ele identifica qual que é o índice de infestação do mosquito, aonde que estão os focos e em que tipos de criadouros são encontrados e qual tipo de residência, de imóvel que é encontrado. E o que a gente percebe? Aqui em Poços, na nossa última pesquisa, em janeiro, mostrou que mais de 90%, acho que aqui em Poços, 92% dos focos foram encontrados dentro das residências. Ou seja, e em que tipos de criadouros que são de fácil eliminação e remoção, que são depósitos móveis. Então é aquele, ainda o clássico, né? Aquele pratinho de vasinho de planta, garrafa exposta à chuva, materiais que propiciam o acúmulo de água no quintal, uma lona mal colocada cobrindo material de construção,
a calha da casa, a caixa d'água mal tampada, esses ainda são os principais criadouros, que estão dentro das residências. E então mostra que são situações em que o próprio morador, ele, com medidas básicas, uma vez por semana, ele já consegue resolver o problema. Então, a gente precisa do apoio. Hoje a gente fala até que o nosso maior trabalho na Secretaria de Saúde, claro que de fazer ações diretas de eliminação de criadouros, mas orientar, mobilizar a população, entender o papel dela para ela contribuir com a redução, porque hoje ainda é a única forma, a forma mais eficaz de redução da transmissão da doença é combater os criadores do mosquito, é manter a infestação do mosquito de uma forma segura, né? Também é importante a gente dizer que a gente vai encontrar com mosquito, a gente convive com mosquito, então é comum a gente ver o mosquito nas nossas residências, mas então, é impossível você falar então em erradicação. O Ministério da Saúde já não fala mais em erradicar o mosquito, porque é impossível, mas a gente tem que manter a população do mosquito numa infestação considerada baixa, porque ele estando numa infestação baixa, o risco de surto e de epidemia é muito menor. E falar sobre esse serviço, né? Existe aí o pessoal da Secretaria de Saúde, da Vigilância, que passa nas casas, mas também eu imagino que encontra algumas dificuldades. Muitos moradores não são encontrados nas casas, então realmente esse reforço ele tem que ser contínuo, né? Isso. A gente tem os nossos agentes de endemias, né, que faz um papel fundamental no combate aos criadores do mosquito. Esses agentes, eles visitam todos os imóveis da área urbana a cada 2 meses. E nessas visitas, muitos dos imóveis a gente não consegue entrar, seja por recusa do morador, que hoje em dia até que em Poços de Caldas é um número até que considerado baixo. Mas a gente encontra ainda muitas casas fechadas, né, seja porque a população de fato está trabalhando, ou porque são imóveis fechados, não habitados. E aí entra aqueles imóveis que estão abandonados ou que simplesmente, né, não estão ocupados. E nesse a gente tem muita dificuldade, né, de realizar o serviço. Às vezes a gente nem sabe qual que é a realidade. Às vezes o imóvel nem apresenta nenhum risco, né? Ele está fechado, mas não tem nenhum fator de risco dentro. Mas tem alguns que a gente não consegue saber, porque a gente não consegue ver pelo lado de fora, né? Então a gente não sabe qual que é a realidade. Então essa é uma situação que são situações, né, essas recusas, essas fechadas e alguns abandonados, que nos traz mais preocupação e que a gente tem que usar de alguns mecanismos para conseguir saber e fazer um serviço para eliminar o risco dentro desses locais. Entendi. E Jorge, a gente falando sobre o Lira, né, você disse que é realizado 4 vezes ao ano, e esse ano o aumento de casos aí de dengue é muito considerável. O que você caracteriza isso, assim, aqui em Poços ou no Brasil, o que está acontecendo? Eu acho que o número aqui em Poços de Caldas ele é um reflexo, né, da situação nacional, né, do Estado de Minas. O Estado de Minas está com um decreto de calamidade pela situação de saúde pública desde o início do ano. E a gente vê as cidades aqui do entorno de Poços e do sul de Minas com situações extremas mesmo de transmissão. Então não tem como Poços, ainda mais com a dinâmica populacional hoje, de rotatividade, também, das pessoas circularem mais entre os municípios, então não teria como Poços não sofrer com isso e também aumentar seus números. E a gente vê também, né, um fator que é muito claro, que é as condições climáticas, né? A gente está vendo, a gente sofreu esse ano, além da chuva. O que é importante para o mosquito? Para ele aumentar a sua infestação, que é onde a gente vê no Lira. Ter criadouros com água acumulada e temperaturas ideais. Então, por isso que o período da dengue, o que a gente chama de período epidêmico, ele coincide com a primavera e verão, que são as estações chuvosas e quentes do ano, né? O que a gente viu esse ano? A gente choveu, né? Choveu dentro da regularidade esperada na primavera e verão, e temperaturas extremas. E a temperatura, ele é um fator que ele pode favorecer o mosquito a aumentar a sua reprodução. Quanto maior a faixa de temperatura, mais rápido é o ciclo de desenvolvimento da larva do mosquito. Então, o mosquito que normalmente, numa faixa de temperatura mais baixa, o ciclo aquático, que a gente chama, que é da larva e da pupa, que é no ciclo aquático, ele é em torno de 7 a 10 dias. Com o aumento da temperatura, esse ciclo diminui para 5 dias, ou até mesmo 4 dias. Ou seja, ele consegue acelerar a sua reprodução e aí a gente ter mais um aumento da população do mosquito, porque esse estágio é menor. Então, esse conjunto de fatores, né, a epidemia no país, as condições climáticas, então essas ondas de calor que a gente sofreu e as chuvas
regulares fez com que todos os fatores ideais para o mosquito dessem essa condição de aumento de infestação. E aí, com aumento de infestação, chance de transmissão muito maior. Com certeza, né, Jorge? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando muito mais sobre a situação da dengue no município de Poços de Caldas e também os principais serviços oferecidos pela Vigilância Ambiental aqui de Poços de Caldas, então não sai daí. O que você acha que mudou em Poços? Olha, para mim mudou tudo. As ruas estão super limpas, as praças estão super bem cuidadas, tô achando tudo maravilhoso. Antigamente as ruas estavam tudo esburacadas, agora ficou muito bom, ficou top o serviço realizado por eles. Toda vez que eu venho na UPA, o atendimento é rápido, eles medicam tudo aqui mesmo, fazem os exames tudo aqui, principalmente a gente que é mãe não precisa ficar andando para lá e para cá. Antes aqui era bem abandonado, né, totalmente entregue à violência e agora tá lindo, tá gostoso. A Avenida João Pinheiro tá mudando muito, tá ficando muito boa para caminhar, tranquila, segura, iluminada, bonita. Até que enfim o servidor vai ter um local digno para trabalhar. Antigamente aqui no Jardim Kennedy era muito enchente, agora não, agora acabou, tá bem melhor. Aqui uma delícia, os vizinhos estão muito bom, muito gostoso morar aqui. Eu esperei 30 anos, mas realizei o sonho da casa própria. Todo mundo está vendo, Poços tá muito melhor. Estamos de volta com a TV Prefeitura, esse canal de comunicação com você, cidadão de Poços de Caldas, para conhecer as principais ações e serviços que são oferecidos pela administração municipal, ou seja, pelo serviço público aqui de Poços de Caldas. Hoje a gente recebe o Jorge Ferreira do Lago, ele que é coordenador da Vigilância Ambiental aqui do município, e a gente está falando sobre aí a transmissão, sobre essa início, aí a gente pode dizer, de epidemia, né, da dengue aqui no nosso município. Agora, Jorge, a gente fala sobre os mosquitos, sobre essas doenças, né, dessas arboviroses, que a gente pode dizer, são diversos casos, né? Cada ano parece que se fala em uma especialidade, já foi mais o Zika, depois chikungunya, esse ano tá mais focado na dengue, ou é tudo a mesma coisa? Explica pra gente a diferença. Hoje, a situação mais crítica é a da dengue. O que a gente percebe é que a tendência é que em algum ano ou outro tenha uma tendência de circular mais um vírus ou outro. A dengue ela tem 4 sorotipos, né, de transmissão, então um ano pode circular mais um sorotipo, um outro ano pode ser outro, e ela costuma ser mais, ser a maior, a que tem mais registros de casos, mas eventualmente tem anos que não tem dengue circulando e tem mais chikungunya. Aqui em Poços a gente teve um ano, se não me engano, 2019, que a chikungunya circulou. A gente teve mais casos registrados de chikungunya do que dengue. Então isso gera preocupação, porque a gente percebe que às vezes quando tem uma baixa de alguma doença, a outra consegue prevalecer e aí manter a transmissão. Variando, e é né? sempre o mosquito transmite, né? A infestação sempre, se tiver as condições climáticas favoráveis, ele sempre vai estar apto para transmitir uma das doenças, então vai depender de qual tipo de vírus vai ter uma maior tendência de circulação, né? Então, por isso que a gente tem que ficar atento em todas, né? A gente está falando de dengue agora e, de fato, a atenção tem que ser a dengue. E as outras, não, aqui em Poços a gente tem poucos casos de chikungunya, Zika vírus a gente não tem nenhum caso, febre amarela também não, mas tem que ficar atento, porque se não tem um, pode ter outro circulando. Uhum. Eu vi em algumas cidades aí que está reforçando também a febre amarela, que vem aumentando os casos agora, né? Você viu em alguns municípios? Tá? Exatamente. Tem o estado de São Paulo, municípios até próximos aqui, que fazem fronteira com o estado de Minas, que teve casos registrados da febre amarela. E a febre amarela ela é uma doença que tem um potencial de agravar muito maior do que a dengue, por exemplo. E a febre amarela ela tem outros fatores ambientais que a gente tem que ficar atento, principalmente com relação à população de primatas, né? Alguns macacos, porque eles são potenciais transmissores, né? A febre amarela tem uma tendência de ser uma transmissão mais rural, por conta de ser de ter outros atores envolvidos, né? O mosquito transmissor, a Aedes aegypti pode transmitir, mas é uma incidência muito baixa, tem outros mosquitos envolvidos, então ela tem uma tendência de ser de ter uma ocorrência de casos mais na zona rural. Mas tem que ficar atento, porque tendo o mosquito e se tiver circulação da doença no ambiente urbano, e aqui em Poços de Caldas, por exemplo, a gente fica muito preocupado com a nossa Serra de São Domingos, porque a gente tem muitos primatas ali, e primatas que estão começando a ficar cada vez mais acostumados com o convívio com o ser humano, muito em função da alimentação que é imprópria, que o ser humano costuma oferecer,
Então, é uma coisa que chama atenção, principalmente por conta desses casos recentes aqui em municípios próximos a Poços de Caldas, tanto em Minas Gerais quanto no estado de São Paulo. E vocês, claro, que ficam monitorando, né? A gente fala que a Secretaria de Saúde, através da Coordenadoria da Vigilância Ambiental, tem diversos trabalhos, né, Jorge? Não é só esse, a gente está dando foco aí principalmente a dengue, esse momento que vem acontecendo, mas também vocês desenvolvem diversos trabalhos. Conta pra gente o que mais que é feito ali. A gente tem, hoje a nossa maior demanda de trabalho é o controle vetorial, né, é o combate ao mosquito Aedes aegypti, mas a gente tem toda uma série de serviços que são desenvolvidos que são importantes também. A gente tem o serviço de controle de zoonose, que é fundamental também, é um setor de saúde que tem como principal objetivo verificar situações de transmissão de doenças que são transmitidas por animais e que podem acometer os seres humanos. Então, a gente tem um trabalho muito focado também hoje na prevenção da raiva. A raiva a gente tem percebido também nos últimos anos que tem aumentado o número de casos humanos, né? Aqui no estado de Minas Gerais, teve registro de casos de raiva esse ano, teve registro de casos de raiva no ano passado. O Brasil tem aumentado o número de casos de raiva, principalmente em função da transmissão por outros tipos de animais, como morcegos e primatas também, por conta dessa proximidade. O ser humano cada vez mais tem invadido os espaços naturais e aí passado a conviver mais com esses animais que são potenciais transmissores. Então a gente tem um foco muito grande, tanto na vacinação dos cães e gatos, como no monitoramento e captura de morcegos, monitoramento e captura de primatas, para saber se tem circulação viral ou não da doença. A gente tem a questão da leishmaniose, que é outra zoonose, que a gente faz um serviço muito de monitoramento também, de inquéritos sorológicos caninos, para saber se tem animais positivos ou não para leishmaniose. Enfim, tem uma série de zoonoses que que a gente trabalha muito focado ainda no monitoramento, porque a gente não tem casos, mas que é um trabalho fundamental, porque esse monitoramento é que nos dá um cenário de qual a situação do município e de qual as nossas ações têm que ser desenvolvidas de acordo com esse cenário. A gente tem um trabalho também de vigilância da qualidade da água para o consumo humano, que é um trabalho fundamental. Hoje, a autarquia municipal que desenvolve o abastecimento de água no município, que é o DEMAI, é uma autarquia municipal, ela é fiscalizada pela vigilância, justamente para garantir para a população que a água que é distribuída, ela atende os padrões de potabilidade que são preconizados pelo Ministério da Saúde. A gente faz tanto a exigência de laudos de análise, como também nossas próprias análises, para confrontar essas análises que são entregues, não só pelo DEMAI, mas para outras formas de solução de abastecimento de água que existem no município. Então é um trabalho importante, porque as doenças de vinculação hídricas, elas têm um potencial de acometimento muito grande, e se a gente tiver uma água contaminada, a chance de atingir grande parte da população é imensa. Então é um trabalho fundamental também. Muita coisa que acontece aqui no nosso município, né? Principalmente aí à frente, né, da Secretaria de Saúde, através da Coordenadoria da Vigilância Ambiental, e são diversos servidores, né, Jorge? É uma equipe grande que realiza um trabalho intenso de dia a dia nas casas. Agora, voltando a falar da dengue, né? As ações, elas estão acontecendo nesse momento, a gente vê os números aumentando toda semana também, devido a esse momento que a gente vive, disponibilizado aí um painel com as informações, e a gente ter esse controle é sempre importante. Agora, a tendência, né, a gente fala que mês de maio já não veio o frio esperado, mas a tendência é que esses casos vão diminuindo. Como que está a preparação aí da saúde para esse momento que a gente vive? Isso. Historicamente, tanto aqui em Poços quanto no Brasil, a gente percebe que a segunda quinzena de abril é quando começa a reduzir o número de casos notificados de dengue, né, e de outras arboviroses, porque justamente coincide com a chegada do período mais frio, né, da redução drástica da temperatura. Essa redução ela contribui de duas formas, né, tanto da forma de reprodução do mosquito, que começa a ficar mais favorável para ele, como também as pessoas que começam, né, por conta do frio, usam roupas que cobrem todo o corpo, né? E aí reduz a área de picada do mosquito, né? O frio deve chegar, né? É uma onda de calor que não vai prevalecer. Então, já era para estar reduzindo, ainda não reduziu da forma como a gente esperado. Tem anos atípicos, alguns anos a gente já teve situações, por exemplo, aqui no município de Andradas, que é um município vizinho nosso,
teve um ano que eles sofreram uma epidemia de dengue em pleno junho e julho, né, que é um mês extremamente frio. Então foi um ano atípico, né? Não é o comum de acontecer. Para isso a gente tem que estar alerta e até por isso o nosso trabalho ele não cessa, né? Com a chegada do frio. O nosso trabalho é permanente durante todo o ano. Os nossos agentes fazem as visitas, a gente faz as pesquisas de infestação do mosquito, mas a tendência agora é realmente começar a diminuir o número de casos e a infestação do mosquito. E falando dessa questão de Andrades, eu até lembro nesse momento que ia acontecer muito fumacê na cidade. Aqui em Poços de Caldas nunca teve essa necessidade de realmente ter essas questões mais intensas, porque os números aumentaram, mas ainda é controlado, é isso? Esse fumacê, ele pode ser aplicado de duas formas, né? A forma mais básica e até a mais eficiente é o que a gente chama, esse fumacê ele chama, o nome adequado para ele é ultra baixo volume, que é a aplicação de um inseticida numa gotícula de veneno tão baixa que ela consegue ficar suspensa no ar, né, pela sua densidade, e aí, por isso que chama ultra baixo volume, e aí ela consegue atingir os mosquitos na fase adulta. Então o foco dessa atividade é de fato eliminar o mosquito na fase adulta que tem potencial de transmissão. Quando o município está numa situação que ainda não é considerada nem de surto, nem de epidemia, esse ultra baixo volume ele é feito com equipamentos costais motorizados. Então é aquele equipamento que vai nas costas do agente mesmo e ele faz uma ação focada numa região específica onde já teve um caso confirmado. Então, por exemplo, entrou um caso confirmado da doença no município, a gente vai no endereço residência daquela pessoa e faz a aplicação desse ultra baixo volume, né, do fumacê, num raio de 150 metros do entorno daquela pessoa. Porque se tiver, como tem a pessoa, ela já é confirmada, então existe a possibilidade de ter o mosquito com potencial de transmissão. Porque é importante dizer também que nem sempre o mosquito pode transmitir. Ele só tem o potencial de transmissão quando ele pica uma pessoa infectada dentro de um período específico. Então, se eu sei que tem uma pessoa que já está confirmada para a doença, significa que tem um mosquito com potencial de transmissão. Então, é ali que eu faço a aplicação desse produto. Então, quando não é uma situação de surto ou de epidemia, eu vou com esse equipamento motorizado, porque aí eu consigo também entrar dentro dos imóveis, que é onde o mosquito está. E aí o serviço é mais efetivo. Quando está uma situação de epidemia, que aí são inúmeros casos confirmados em vários bairros, aí entra o fumacê mais conhecido, que é com o veículo mesmo. E aí esse veículo é somente o governo do estado que tem, porque ele é um de uso restrito. E aí ele vem para fazer esse serviço. Aqui em Poços a gente nunca precisou, a gente sempre conseguiu trabalhar com o motorizado mesmo, que é o que a gente possui. E o veicular também, ele é menos eficiente, porque ele não entra dentro das residências. A fumaça, ela atinge só o peridomicílio. Então ele tem uma baixa eficácia, mas tem que ser feito por conta da situação de epidemia. Entendi. Ô Jorge, e falando sobre as regiões, né, o LIR e tal, que acontece aí todo ano, quais são as regiões mais afetadas em Poços? A gente tem esse diagnóstico, realmente reforçando o serviço que tem que ser feito, né? É focado em determinadas áreas, como que é isso? Esse ano a gente tem que ter percebido uma situação curiosa aqui em Poços. Quando a gente fala da infestação do mosquito, o LIRA, ele nos deu um panorama de que as regiões leste e sul do município são as regiões mais infestadas pelos mosquitos. Todas as regiões têm um índice de infestação considerado de alerta, mas a leste e sul um nível acima. Mas se a gente comparar com os casos confirmados da doença, hoje, que a gente consegue perceber, até pelo nosso boletim epidemiológico que a gente publica toda semana, que a região oeste e central do município é onde tem o maior número de registros de casos da doença. Então é um fator curioso. A gente esperava ter um número de casos registrados maior na região leste e sul, mas a gente percebe a região oeste e central como o maior número de casos confirmados. Então tem que todo mundo tomar cuidado, né? A gente tem casos em todas as regiões, né? É bom ficar atento. Então, sim, a gente tem transmissão já na sul, na leste, na oeste, na central, mas essas duas regiões específicas é onde a gente percebe um maior número de casos. Mosquitos, entendi. Agora, Jorge, falando sobre o momento aqui em Poços de Caldas, falo que o assunto ele é extenso, com certeza você vai voltar muitas vezes, mas também a gente não teve nenhum óbito. Isso, claro que a gente celebra, a gente está acompanhando, mas os números vêm aumentando e realmente cada um tem que fazer a sua parte, né? Exatamente. Esse é até um dado muito importante, porque hoje o que o Ministério da Saúde preconiza?
objetivo do Ministério da Saúde em todos os municípios é que não ocorra óbitos por dengue, porque o óbito por dengue ele é evitável. Então, o foco principal de todo o serviço de saúde em todos os municípios é evitar o óbito, e isso a gente consegue. O nosso serviço de saúde está muito bem preparado e adequado para tratar o paciente na forma oportuna e adequada, e isso reflete o nosso número. Poços não tem nem casos de óbitos investigáveis, então a gente está tranquilo com relação a esse cenário, espera continuar, porque é o nosso principal objetivo. Então isso é um fator muito importante para nós aqui. Jorge, denúncias, eu falo terrenos, às vezes abandonados, tem esse canal de comunicação agora com a Secretaria de Saúde que vem funcionando, né? Deixa aí para o pessoal acompanhar a gente. Isso, a gente tem o Alô Saúde do município, né? Que ele é um canal centralizado de todas as situações da Secretaria de Saúde, então é um canal também de denúncia para todas as situações de risco de focos de mosquito, né? Então qualquer cidadão que perceber que no entorno, né, do seu imóvel tem uma situação de risco, ele pode denunciar na Alô Saúde, né, através do telefone 3114-8127. Esse número também é o WhatsApp, caso a pessoa queira mandar mensagem via WhatsApp. E a partir desse registro, e é fundamental que seja pela Alô Saúde, né, porque aí isso fica registrado, a gente já consegue ir naquele local, verificar a situação e depois dar um retorno para aquele denunciante. Muito obrigada, viu, Jorge? Foi um prazer recebê-lo, sempre muito esclarecedor, e eu tenho certeza que você volta muitas vezes ainda. Eu agradeço, eu fico à disposição, sempre é importante para nós ter esse momento de levar para a população as informações necessárias e mostrar o cenário nosso aqui em Poços de Caldas e dos nossos serviços prestados na vigilância. Então, muito obrigado. Com certeza. E é isso, pessoal. Toda semana, vídeo novo, programa novo aqui na TV Prefeitura, para você entender os principais serviços que são realizados pela administração municipal. Claro que a gente conta sempre com a sua participação, pode deixar suas sugestões, dúvidas, que estamos aqui sempre para te responder. E na próxima semana eu estou de volta. Até mais. O que você acha que mudou em Poços? Muito. Vim há 10 anos atrás e estou surpresa como Poços melhorou. Aumentamos os investimentos da empresa e vamos continuar apostando em Poços de Caldas. Hoje, graças às indústrias que estão vindo para Poços de Caldas, principalmente para o distrito, eu consegui um emprego digno. Nunca as instituições da cidade foram tão valorizadas. Fazia mais de 40 anos que não tinha um asfalto decente. Tem esporte, cultura e lazer pertinho da minha casa. Tem companhia, tem alimentação, muito bom porque tem um lugar para os idosos ficarem, né? A rua aqui antes era complicado, o trânsito era bem complexo. E agora que você vê que essa mudança que teve aqui tá excelente. Antes o esgoto era jogado no rio, agora é 100% tratado. Eu venho trazer meu filho aqui toda vez, porque o atendimento é muito bom e é muito rápido também. Todo mundo está vendo. Poços está muito melhor.